Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa linguagem super poderosa, uma que está por trás de todo o pensamento claro, de toda a argumentação bem feita. É basicamente a gramática da própria razão, a lógica proposicional. Tudo pronto para a gente começar essa jornada? Essa frase parece simples, não é mesmo? Se Carlos foi aprovado, então ele estudou. Mas por trás dela existe uma estrutura de ferro, quase uma máquina de raciocínio. O que será que torna essa conexão se-então tão fundamental assim? Bom, ao final desta nossa conversa, a engrenagem por trás de frases como essa vai ficar totalmente clara. Para a gente conseguir construir qualquer argumento sólido, a gente precisa começar pelo começo, com os tijolos, os blocos de construção mais básicos. Na lógica, esses blocos são as proposições. Mas o que exatamente faz uma frase ser uma proposição? Então, o ponto-chave é o seguinte: uma proposição precisa ter um valor verdade muito claro. Ela tem que ser ou verdadeira ou falsa. Ponto. Não existe meio termo. Isso vem de dois princípios super importantes da lógica: o do terceiro excluído, que diz que não tem uma terceira opção, e o da não contradição, que fala que algo não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Simples assim. Olha só a diferença aqui. A Lua é um satélite natural. Isso é uma proposição. A gente pode checar se é verdade ou não. Agora, uma pergunta como ser um perito criminal ou não ser não afirma nada. Então, não é uma proposição. A mesma coisa vale para ordens ou frases com exclamação. A lógica precisa de declarações, sabe? Não de dúvidas ou de emoções. Sozinhas, as proposições já são bem úteis, mas o verdadeiro poder da lógica aparece quando a gente começa a conectar uma na outra para formar ideias mais complexas, mais sofisticadas. É aí que entram os conectivos lógicos. O primeiro conectivo é a conjunção, o nosso famoso "e". Pensa nele como um porteiro bem rigoroso. Para que uma frase com "e" seja verdadeira, não tem conversa. As duas partes da frase precisam ser verdadeiras cada uma por si. Se uma delas for falsa, a estrutura toda já desmorona. E este slide mostra isso perfeitamente. A afirmação "piranha é peixe" e "o rio é caudaloso" só pode ser verdade se for um fato que piranha é peixe e também se for um fato que aquele rio ali é caudaloso. Se qualquer uma das duas coisas não for verdade, a frase inteira se torna falsa. Agora vamos para o ou, que é a disjunção. Ao contrário do e, o ou é bem mais flexível, mais tranquilo. Para uma frase com ou ser verdadeira, basta que pelo menos uma das partes seja verdade. A única situação em que ela vai ser falsa é quando as duas opções são falsas. Esse exemplo é ótimo. Se alguém fala "a prova está difícil" ou "o concurso deverá ser adiado", essa afirmação só seria uma mentira se a prova estivesse fácil e, ao mesmo tempo, o concurso não fosse adiado. Qualquer outro cenário já torna a afirmação verdadeira. Agora sim, chegamos no conectivo mais poderoso e, às vezes, o que mais confunde a galera. O condicional se-então. Ele é como se fosse uma promessa. E só tem um jeito de quebrar essa promessa. Se a condição inicial acontece, é verdadeira, mas o resultado prometido não vem, é falso. Tem que guardar essa combinação. Verdadeiro levando a falso é o único jeito da coisa toda ser falsa. Em todos os outros casos, a promessa se mantém. Olha essa frase. A condição é corro ou faço musculação. A consequência é fico cansado. O único jeito de provar que essa declaração é falsa seria alguém correr ou fazer musculação e não ficar cansado. Se a pessoa nem foi treinar, a promessa não foi testada, então ela não foi quebrada. A declaração continua valendo. Com tantas regras, tantas possibilidades, como a gente pode ter certeza absoluta do valor de uma frase mais complexa? A resposta é uma ferramenta incrivelmente elegante e definitiva: a tabela verdade. Com ela, a gente testa todos os cenários possíveis, sem deixar nada de fora. E dentro desse mundo das tabelas verdade, tem um tipo especial de proposição, a tautologia. É uma frase construída de um jeito tão perfeito que é simplesmente impossível ela ser falsa. Não importa se as partes dela são verdadeiras ou não. É como uma verdade universal da lógica. Então, vamos botar a mão na massa. Tem uma equivalência bem famosa que diz que se P, então Q, é a mesmíssima coisa que não P ou Q. Mas será que isso é mesmo uma verdade fundamental, uma tautologia? A tabela verdade vai nos dar a resposta preto no branco. Construir a tabela pode parecer meio assustador de primeira, mas é um processo bem mecânico.
Vamos seguir os passos. Primeiro passo, a gente lista todas as combinações possíveis de verdadeiro e falso para P e Q. Segundo, criamos colunas para as partes menores, tipo não P. Terceiro, a gente resolve o primeiro lado da equivalência, a coluna do se P, então Q. Quarto passo, resolvemos o outro lado, a coluna do não P ou Q. E por fim, o quinto passo, a gente compara os resultados das colunas 3 e 4. Se forem idênticas em todas as linhas, bingo, a gente provou a equivalência. Entender uma ideia é uma coisa, mas como é que a gente expressa o oposto exato dela com precisão, ainda mais quando a ideia é complexa? A lógica nos dá regras bem claras para a negação. É para não ter erro. E para negar frases com e ou, temos as elegantíssimas leis de De Morgan. A regra é até simples, olha só. Para negar uma frase com e, a gente troca o e por ou e nega as duas partes. Para negar uma frase com ou, a gente faz o contrário, troca o ou por e nega as duas partes. É como se fosse um espelho, uma inversão. Esse slide aqui mostra a lei em ação. A negação de Catarina é administradora ou Afonso não é carioca? Não tem mistério. Trocamos o ou por e. Negamos a primeira parte, Catarina não é administradora. E negamos a segunda, a negação de não é carioca, é claro, é carioca. Perfeito. Agora, a negação do se, então, é um caso especial e muito importante. Para negar uma promessa, a gente não faz outra promessa. A gente afirma que a condição aconteceu e a consequência prometida não veio. Por isso, a negação de se P, então Q, é P e não Q. É a descrição exata da quebra de promessa. E aqui está o exemplo prático. Para dizer o contrário da afirmação, se João é pernambucano, então Carlos é carioca, o que precisa ser mostrado? Um cenário bem específico, que João é sim pernambucano e, contrariando a promessa, Carlos não é carioca. Bom, a gente já viu como dizer o oposto, mas e como dizer a mesma coisa de um jeito diferente? A lógica mostra que frases com aparências totalmente distintas podem, na sua essência, ter exatamente o mesmo significado. Isso é o poder da equivalência. O ponto central da equivalência é que, se duas proposições são equivalentes, as tabelas verdade delas vão ser idênticas, linha por linha. Elas reagem do mesmo jeito a todas as combinações possíveis. É como se fossem duas embalagens diferentes para o mesmo produto lógico. E esse slide nos leva de volta para o começo. Lembram daquele teste com a tabela verdade? Ele provou exatamente isso aqui. Dizer, se João é pernambucano, então Carlos é carioca, é a mesma coisa que garantir que uma de duas coisas é verdade. Ou João não é pernambucano, ou então Carlos é carioca. É a equivalência condicional mais importante que tem. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Depois de explorar essas regras tão precisas, tão universais, fica a questão no ar. Será que nós inventamos a lógica como uma ferramenta para dar sentido ao mundo? Ou será que a gente só descobriu as leis que estruturam o próprio universo? Fica aí a reflexão.